Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite aí do Dr. Carlos, da Mariane. É uma honra, um prestígio estar aqui falando um pouco do que eu mais gosto, do que eu trabalho para vocês, compartilhar um pouquinho dessa experiência. E ao final fico à disposição para conversar, para tirar dúvidas, tá bom? A ideia é que seja bem tranquilo, bem leve e esclarecedor. Trouxe uma apresentação para ser algo mais lúdico, mais visual também, tá? Para vocês conseguirem captar o máximo possível. Para escutar tá bom, tá ok? Consegue me entender bem? Sou um pouquinho baixinha, né? Tem que falar um pouquinho mais alto para vocês entenderem. Então vamos lá, a proposta aqui hoje foi falar da nutrição no envelhecimento, nesse processo, né? A nutrição existe, assim, os ciclos da vida, na infância. Então, vamos lá. A nutrição existe, assim, em fases da vida, né? Na infância, na parte do amadurecimento, na fase adulta e na fase do envelhecimento. Então, hoje vamos focar nessa fase. Então, como o Carlos já trouxe, eu sou nutricionista, trabalho também em parceria com ele, atendo lá na clínica, faço atendimento domiciliar também, tá bom? E depois eu passo meu contato para vocês. Então vamos lá, antes de abordar o tema propriamente dito, eu gostaria de lançar mão de um questionamento mais para reflexão, que ao final vamos abordar novamente essa questão, tá? Envelhecer sim, mas sob quais condições? Vocês já pensaram como vocês querem estar daqui 5, 10 anos? Não precisa me responder, mas eu gostaria que pensassem a respeito, tá? Então, é natural, todos nós queremos envelhecer, né? Porque se não envelhecer, a pessoa morre antes. Então, é uma expectativa que se envelheça. Mas de que forma? Sobre qual condição? Você quer envelhecer de que forma? Então, pensem a respeito e vamos conversar um pouquinho mais disso ao final. Então, envelhecer é um processo natural, como eu já comentei. E aqui eu trouxe uma sequência de situações dos órgãos, dos tecidos que começam a envelhecer e a partir de que idade isso começa a acontecer. Então, por mais que a gente lute contra, é fisiológico, é natural, tá bom? Então, o cérebro, a partir dos 20 anos, já começa a apresentar tendências ali no envelhecimento. A partir dos 40 anos, a média é que tem uma perca de 10 milhões de neurônios por ano. Já imaginaram isso? A gente tem bastante, né? Cerca de 100 bilhões de neurônios, muita coisa. Mas perder 10 milhões por ano a partir dos 40 também é bastante coisa. Mas também é um processo já esperado. Assim como a parte intestinal, o trato gastrointestinal, a partir dos 35 anos mais ou menos, começa a ter uma troca da flora intestinal. Isso pode propiciar maior incidência de doenças. Então, a gente pode também trabalhar contra isso, tá? Tentando postergar esse envelhecimento. Os pulmões também, a partir dos 20 anos, começa a ter uma diminuição da capacidade dele. Então, também é esperado que isso aconteça, já pense, com 20 anos já começa a ter essa diminuição da capacidade da função, né? Então, a gente pode trabalhar de forma preventiva para que esse envelhecimento seja mais tardio também. O coração, a partir dos 40 anos, a tendência é que o batimento se torne mais ineficaz. Assim como a função renal, a partir dos 50 anos, começa a ter uma diminuição da filtração dele. A expectativa é que uma pessoa de 75 anos perca ali mais ou menos 50% da sua função, mas também estamos aqui para trabalhar contra isso, né? Ou pelo menos minimizar essa perda. Além disso, podemos falar também dos órgãos ali da boca, né? O tecido, a dentição, a cavidade oral. A partir dos 40 anos acaba acontecendo uma diminuição da produção da saliva, a dentição também começa a ficar modificado. Então, por isso é muito importante ter esse cuidado com a higiene bucal. Parte de olfato e paladar, a partir dos 60 anos, começa a ter uma diminuição da camada da cavidade oral, o que isso acomete na alteração do paladar, na sensação do olfato diminuída também.
Isso também tende a acontecer em algumas doenças, como vimos ali na época do Covid, tinha muita essa alteração do paladar que interferia aí na alimentação da pessoa. A voz e a visão também tendem a envelhecer ao longo do tempo. A voz, a partir dos 65 anos, começa a ficar mais rouca, mais baixa. A visão também, a partir dos 40 anos, começa a ter uma diminuição da contração da pupila. E por fim, mas não menos importante, mas eu elenquei aqui os 2 principais órgãos e tecidos, que é o tema aqui em questão que eu vou abordar mais, que é a questão da perda óssea. Então, a partir dos 30 anos, já começa a acontecer essa perda óssea de forma natural. O problema aqui é que as mulheres sofrem um pouquinho mais, né? Então, na menopausa ou pós-menopausa, acaba que essa perda óssea é intensificada. Então, estima-se que até atingirmos os 80 anos, a gente possa perder em torno de 5 centímetros de altura. Então, é engraçado, porque eu pergunto para os pacientes, qual que é a tua altura? Muitos dizem para mim, na época que eu era militar, que eu era mais nova, eu tinha 1,80, agora eu tenho 1,75. E realmente isso acontece, tem essa perda esperada. Músculo, posso que todo mundo aqui já ouviu falar em músculo, que precisa comer carne, a gente precisa preservar a musculatura. Tô certa? Já ouviram falar? Já, né? Então é muito comum a partir dos 30 anos já ter essa dificuldade. Começa a ter uma redução na massa muscular e principalmente começa a ter uma dificuldade em ganhar massa. Então não é só perda, é dificuldade em ganhar massa muscular com 30 anos. A tendência é que com o avançar da idade essa perda seja intensificada também. Então aqui focando mais na parte muscular, eu trouxe aqui números. Então entre 30 a 50 anos a pessoa perde ali em torno de 5 a 10% do teu peso de massa muscular. Então vamos supor lá uma pessoa de 60 anos perde em torno de 6 quilos de massa muscular. Pensem lá o que é representando lá 6 quilos de carne, de proteína. Quanto que é isso? É muita coisa, né? Para um corpo. Então, é bem impactante. E essa redução tende a piorar. Em torno de 50 a 80 anos, aumenta essa perda, de 30% a 40%. Então, chega em 4 vezes mais essa perda. De 6 quilos, vamos para 24 quilos. Uma pessoa de 60 quilos. É muita coisa também. Então, aqui tem uma imagem que eu trouxe mais para ilustrar do que acontece realmente, né? Então, aqui uma perna saudável, musculosa, bonita, de um adulto jovem, entre 25 a 30 anos. Então, a gente pode ver a parte vermelhinha, é a parte muscular, tem bastante. E a curva aqui começa a reduzir, começa a baixar a partir dos 30 anos mesmo, mas 40, 50 anos a gente começa a ver que a perna já fica mais fininha. Tem bastante parte vermelha ainda, que é a parte muscular, mas ela um calibre menor, né? Ela está menorzinha. Então, é essa perda mesmo que acontece. Depois disso, lá nos 60, 70 anos, olha como a perna fica fininha, a coloração fica mais esbranquiçada. Então, a perda de massa muscular tende a piorar. Ali dos 40 a 70 anos, a perda chega a ser a 24% do peso de massa muscular. Então, assim, foquei bastante nisso para vocês perceberem que realmente é muito importante. Ok. Fora o processo natural do envelhecimento, existem outros fatores que podem atrapalhar o processo de alimentação, o processo de comer da pessoa idosa. Então, muitas vezes a pessoa evolui com perda ou redução do apetite, ou por alguma doença, por alguma infecção ali momentânea, altera. Primeira coisa, uma gripe, né? Primeira coisa que acontece, perdeu o paladar, perdeu o olfato, altera o apetite, reduz. Outra coisa que eu foco aqui novamente, a saúde bucal. Então, a tendência é ter ali a ausência parcial ou total dos dentes, uma prótese inadequada. Às vezes a pessoa passa por um processo de emagrecimento, então a prótese tende a ficar mais solta. Além disso, surgimento de cáries, a redução da saliva, como eu comentei com vocês. Não sei se vocês sabem aqui, mas a digestão, nosso processo de digestão começa na boca. Então, eu vou lá comer uma batata, começo pela boca, tanto pelo auxílio da dentição, dos dentes, que vai ajudar a triturar aquele alimento, quanto pela saliva. Na saliva existem algumas enzimas
que vai ajudar no processo digestório daquele alimento, para o estômago não sofrer tanto, né? Imagine se descesse a batata inteira no estômago, não ia dar certo. Então, a boca é fundamental nesse processo de digestão e da alimentação. Por isso, eu foco aqui também, coloco uma importância maior aqui nessa questão. Outra questão que interfere ali na alimentação do dia a dia é o uso de vários medicamentos, né? A tendência é utilizar mais medicamentos ou suplementação. Então, passa por um processo de doença, começa a usar antibiótico, primeira coisa que afeta é o apetite, ou efeitos colaterais, como diarreia, por exemplo. Então, vai desnutrir, vai desidratar. Além disso, interferência em absorção de nutrientes. Tem, por exemplo, o uso de omeprazol, pode atrapalhar a absorção de vitamina B12. Então, é um fator bem importante o uso de medicação nessa parte da nutrição. Outra questão que eu pontuo é o isolamento social. Muitas vezes ali porque os filhos cresceram, se mudaram, né, estão vivendo suas vidas, um processo de luto, de perda. Então, a pessoa tende a ficar mais sozinha, morar mais sozinha e perde aquele estímulo de cozinhar. Ah, para que eu vou cozinhar só para mim? Vou comer qualquer coisa, vou comer um pão. É muito mais fácil, mais prático, porém, a nutrição fica deficiente, né? A pessoa acaba levando uma vida mais desregrada em relação à alimentação. Não acorda, não toma café, ou já acorda, vai direto para o almoço, ou não almoça, come um pão. Então, pense no grau de deficiência de nutrientes que essa pessoa vai ter. Então, o isolamento social também impacta bastante. E, por fim, a redução da capacidade funcional. Então, aquela pessoa que fica mais debilitada, não consegue caminhar muito sozinha, precisa de um auxílio, de um cuidador, muitas vezes. Como que essa pessoa vai cozinhar? Né? Às vezes é uma pessoa assim que sempre gostou de cozinhar, de fazer sua própria comida e fica um pouco mais debilitada. Então, isso interfere também na nutrição, na alimentação daquele paciente, porque vai precisar de outras pessoas para auxiliar nesse processo. Às vezes a comida não fica tão agradável, né? Então depende do outro ali. Ok, então até aqui, só reformulando, falamos um pouco desse processo de envelhecimento natural que acontece, que vai interferir na alimentação da pessoa, e bem como esses fatores externos que vão interferir diretamente nessa alimentação. Ok, Natália, mas e aí? O que isso muda na minha vida? Muita coisa. Isso vai gerar carências nutricionais, deficiências nutricionais, que vai impactar na sua qualidade de vida, né? Imagino que todos estão aqui procurando uma melhor qualidade de vida, envelhecer de forma saudável, de forma legal, de forma independente. Então, eu elenquei aqui os principais nutrientes que é mais comum ver deficiência, tá, nos idosos. Então, o primeiro que eu já havia comentado é a vitamina B12. A vitamina B12 que tem essa interferência das medicações, que piora a absorção, como também a alimentação fica prejudicada. Depois eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vitamina D, cálcio também fica mais deficiente. Aqui a questão de tomar sol, Curitiba já é um problema, né? Todos nós temos deficiência. Olha o tempo maravilhoso que está aqui hoje. O sol se esconde, foge da gente. Então já é comum ter essa deficiência. O cálcio também, que vai comprometer diretamente na saúde óssea. Além disso, fibras alimentares, aquelas fibras que são provenientes de salada, de frutas, as proteínas e a hidratação, a água. Vamos falar um pouquinho mais agora de destrinchar, tá? O que isso causa? O impacto dessas deficiências vai levar que a pessoa tenha mais fraqueza muscular, que nem eu comentei, a saúde óssea vai estar prejudicada também, podendo evoluir com osteoporose, anemia. Isso vai gerar um maior risco de quedas, consequentemente fraturas, vai piorar mais ainda a funcionalidade daquela pessoa, vai ficar mais debilitada. Se acontece ter uma fratura de quadril, de fêmur, como que vai andar, né? Braço, como que vai fazer as coisas do dia a dia. Além disso, constipação, intestino preso. Quem aqui tem problemas de intestino preso? Pode levantar a mão para mim? É muito comum, principalmente mulher. Sofre com isso, né? E a tendência é piorar por vários fatores. Além disso, né, composição de tudo isso, todos esses problemas, pode levar a maior internação hospitalar. Então, até mesmo por um intestino preso, a pessoa fica lá 10 dias sem evacuar, muitas vezes precisa internar para fazer medida. Isso é bem sério. Então, destrinchando um pouquinho sobre cada nutriente,
Então, a vitamina 12, qual que é o impacto principal da deficiência, né? Então, pode levar a anemia, perda da sensibilidade das extremidades, dos dedos, principalmente dedos das mãos, dos pés, dificuldade de marcha, então a pessoa começa a andar com dificuldade, de forma mais lenta, e o déficit de cognição, desculpa, tem uma língua presa, então às vezes dá uma falhada aqui. Mas na questão assim, de aprendizado, tá? Não é questão de demência, mas de aprendizado, a pessoa fica com um pouco mais de dificuldade. E as fontes alimentares, alguém sabe onde que a gente encontra a vitamina B12? Vocês estão com frio? A língua está gelada, não consegue falar? Aonde a gente encontra? Alguém chuta? Tem uma ideia? Carne, isso mesmo. Por isso mesmo que os veganos, vegetarianos, normalmente têm deficiência, a gente tem que entrar com suplementação. Então, a principal fonte são as proteínas animais. Então, a carne vermelha, o peixe, o frango, o fígado, né, as vísceras também. Mas o principal é a carne vermelha, tá? Vitamina D e cálcio, já pulei aqui a etapa, colei para vocês antes. Vitamina D e cálcio, então coloco os dois juntos porque ambos ali são essenciais para a saúde óssea. Além disso, também podem impactar em fraqueza, desânimo, uma certa tristeza, comparado um pouquinho de depressão, deficiência de vitamina D pode estar associada. E onde encontramos? Coloquei a foto ali, vamos ver se vocês viram. Onde a gente encontra vitamina D e cálcio? O que mais? Tofu. Sol, principal fonte, né, de vitamina D, que vai ajudar a ativar a vitamina D no nosso corpo. Então, é basicamente isso que vocês comentaram. Os vegetais verdes escuros, brócolis, couve, os laticínios, a gente encontra cálcio, né? Então, o leite, os queijos, o tofu também, no caso, seria de origem vegetal. As proteínas, então, peixe, o que mais? Os grãos, então, feijões também, a gente encontra muito cálcio, tá? Normalmente a gente pensa assim, cálcio, leite. Não, não é só o leite, só os queijos, tem muitos outros alimentos. Por isso que a gente sempre prioriza uma alimentação colorida. Vejam que colorido está aqui, né? Porque cada alimento tem um nutriente a mais ou a menos. Então, por isso que é bem importante conciliar tudo isso. Falando agora das fibras alimentares. Então, a deficiência, a dificuldade em consumir fibras leva principalmente à questão do funcionamento intestinal inadequado. Então, pode levar lá intestino preso, hemorroida, justamente por ter que forçar mais. Né? Além das fibras, tem a hidratação que também pode corroborar para a piora do funcionamento intestinal. E as fibras, onde a gente encontra? Aveia. Grãos. Mais alguma sugestão? Salada, isso mesmo. Normalmente nos alimentos crus, está meio aqui. Nos alimentos crus ou nas sementes, nas oleaginosas, né, nas castanhas, noz, nas frutas, principalmente frutas com casca, então maçã, pera, tem mais fibra. Que mais? Os grãos ali como chia, grão de bico, feijão, tudo que tem casca, vocês podem imaginar que tem mais fibra. E o que é cru também, alface, folhas no geral, tem mais fibra. Aqui eu coloquei 6 colheres de sopa de chia, para vocês terem uma ideia de quanto deveríamos consumir por dia para atingir a quantidade de fibra, que é em torno de 21 a 30 gramas de fibra por dia, dependendo se é homem, se é mulher, enfim, depende de outras questões, mas é o geral, assim. É difícil, né? Consumir 6 colheres de chia por dia. Então, assim, por isso que é importante fazer um acompanhamento para a gente adaptar. Que é fácil falar aqui, ó, basta comer 6 colheres de chia para você atingir a quantidade de fibra. É fácil falar, mas é difícil reproduzir, fazer na prática. Então, a gente pode fracionar isso, um pouco de chia, um pouco de salada, fruta. Por isso que a alimentação variada vai ser importante para atingirmos a quantidade de fibra de uma forma agradável, gostosa, para não ficar que nem uma medicação, né? Vou ter que tomar remédio, vou ter que tomar 6 colheres de chia todo dia. Não é legal, não é agradável. Agora falamos então das vitaminas, das fibras alimentares, vamos focar nas proteínas. Eu costumo usar assim, fazer uma analogia com as proteínas e os tijolos.
Quais são as funções, ou qual é a função principal do tijolo? Alguém se arrisca? Como? Tapar buraco. Tapar buraco, pode ser. Construir, né? Construir ali um muro, uma parede. É exatamente isso. Então, em uma casa, claro, pode ser de madeira, alvenaria, mas pode ser de tijolos, né? Então, qual que é a principal função? Construir. E eu costumo associar os tijolos às proteínas. Normalmente eu gosto de falar isso para os pacientes para eles entenderem melhor a real importância da proteína. Não precisa ser só proteína animal, né? Tem gente que opta por ser vegetariano, enfim, por uma sequência de fatores ali. Então, a gente pode atingir a quantidade de proteína de origem vegetal também, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que a função ali das proteínas é a parte de construção muscular do corpo. Então, olha lá, um corpo forte, cheio de tijolinhos, que equivale ali às proteínas, tá? Então, é uma analogia só para vocês entenderem. Se eu não comer proteína, tanto vegetal, que tem aqui dos feijões, das oleaginosas, quanto animal, o que vai acontecer? Esse corpo vai ficar fraco, o risco de queda vai aumentar, de fratura vai aumentar, a pessoa vai ficar mais debilitada. Então, sem força, sem músculo, a gente não consegue fazer praticamente nada, né? Outra questão agora que vamos abordar é a água. É muito comum o idoso começar a apresentar desidratação pela baixa ingestão e também pela composição corporal que muda. Um adulto, ali, ele tem em média a composição corporal, 60% do corpo é composta por líquidos. Água, líquidos, né, no geral. A criança tem em média 70% do seu corpo composta por líquidos. Já o idoso, a partir dos 60 anos ali, tem uma perda significativa. Ele tem em média ali de 50% a 55% do corpo composto por líquidos. Então, a tendência de desidratar acaba sendo maior. Então, é muito mais fácil um idoso desidratar do que um adulto ou uma criança. Vejam, pensem lá, os seus netos, quanto que bebem de água? Acho que é bem difícil, né? Criança é difícil de tomar água, mas olha o tanto de água que eles têm no corpo. Então, a tendência deles desidratarem é muito menor. Agora, o idoso não. Além de não tomar, a sua composição, o seu corpo tem menos água. Então, a pele fica mais seca, pode começar a ter dor de cabeça, dor nas articulações, uma série de complicações. Então, por isso que mesmo sem sentir sede, é importantíssimo tomar água, tá? E o sinal de sede já é um sinal que você está desidratado. Então, não espere sentir sede para tomar água. Tem gente ali só concordando, né? Tem que tomar água, eu sempre puxo a orelha. Isso é fundamental. Eu gosto também de fazer outra analogia que a plantinha. Essa plantinha triste, desidratada, está sem água. O que acontece se não regar ela? Vai morrer. Vai chegar um dia, você vai encontrá-la, não vai ter mais salvação. E se for lá com paciência, regar todo dia um pouquinho, dependendo da planta, uma vez na semana, 2 vezes na semana, se for regar sempre, não esquecer dela, ela vai ficar bonita, com as folhas verdes, brilhosas, né? Então, a mesma coisa com o corpo. Se não tomar água, se não colocar água dentro dele, vai chegar um tempo que ele vai morrer. Então, não deixe, pelo amor de Deus, chegar nessa situação, né? Então, percebam, a pele está muito desidratada, a língua muito seca, a mucosa está muito seca, está difícil de comer, vamos colocar mais água, certo? Aqui eu coloquei a recomendação de água por dia. De forma geral, assim, uma recomendação muito genérica em copos, né? Aqui de 8 a 10 copos por dia de água, de 200 ml. Mas o que é mais correto recomendar é de forma individualizada. Então, normalmente de 35 ml por quilo de peso por dia. A gente calcula lá, 35 ml por 60 quilos, por 70 quilos, isso vai indicar a quantidade. Eu, por exemplo, a minha necessidade é 1,8 litro. 1.800 ml de água. Já o Carlos, imagino que seja muito mais. Ele é só um pouquinho maior que eu, né? Então, pense, só um pouquinho. Pense a quantidade de água que ele vai ter que tomar. Então, é proporcional, tá? É muito genérico a gente colocar 8 a 10 copos de água por dia. Então, tem que ser mais individualizado. Mas aqui, o meu objetivo hoje é que vocês cheguem em casa e tomem pelo menos 1, 2 copos de água. Certo? Ok, então até aqui tudo bem? Falei muito já, né?
Não? Então, falamos dessa parte do envelhecimento, das recomendações. E agora vamos focar mais na alimentação, tá bom? Trouxe aqui algumas ideias, algumas sugestões do que seria um cardápio legal, um cardápio adequado aí em relação aos nutrientes. Então, aqui são opções assim, vamos falar do café da manhã. Eu coloquei 3 grupos alimentares, que assim, são os grupos mínimos que tem que conter naquele café da manhã. Pode ter mais? Pode ter mais. Isso vai depender também de cada um e de cada condição de saúde. Então, o primeiro grupo são os carboidratos, que a gente encontra o que nos carboidratos? São as frutas frescas ou frutas secas aqui embaixo, a aveia, o pão integral, a granola sem açúcar, um bolo poderia estar aqui dentro também, dos carboidratos. O grupo das proteínas, encontramos lá os ovos, cozido, mexido, seja lá qual for o preparo. Pode ser também em forma de suplemento, o famoso whey protein, que muitos também acabam tendo a necessidade de suplementar. Pode ser a proteína do leite ou a proteína vegana. Proteína da ervilha também tem a forma de suplementar proteína vegetal. Temos lá os iogurtes e queijos magros. Aqui tem a mussarela de búfala, tem o queijo cottage, mas pode ser queijo Minas, outras apresentações também. E aqui o grupo das fibras. A gente encontra as sementes, né? Então a linhaça, marrom e dourada, a chia, o psyllium, tem várias outras, tem quinoa, tem várias outras fibras que podemos colocar. Então a ideia é montar um café da manhã com um alimento de cada grupo. Então vamos lá, vou montar o meu café da manhã aqui. Eu vou escolher as frutas secas, as frutas frescas do grupo de carboidratos. Vou querer um iogurte para comer com a fruta e conciliar com a chia. Fica completo. Iogurte natural, uma chia e fruta. Eu gosto assim. Agora, não, eu gosto de pão. Então, vamos colocar o pão, de preferência o integral, que tem mais fibras. Colocar uma fatia de pão. Eu vou colocar um ovo, que daí tem proteína, mas precisa de fibra. Então, vou fazer o ovo com linhaça dourada. Então, vou fazer ovo mexido e coloco um pouquinho de linhaça. Completo também. Ah, mas eu gosto de comer tomar café com leite. Pode? Pode também, desde que tenha um alimento de cada grupo. Tendo um alimento de cada grupo, pode acrescentar o café com leite tranquilamente. Ah, o leite tem proteína? Tem, mas a quantidade não vai ser suficiente. Vamos colocar uma proteína aqui também. Pode ser o pão, o ovo, ou melhor, o pão, o queijo, também pode ser, colocando uma fibra junto. Pode ser a fruta e linhaça e um queijo, enfim. Pode colocar e fazer uma série de combinações, tá bom? Isso falando do café da manhã. O que é, assim, o tradicional do café da manhã de vocês? Alguém sujeito a falar o que seria o mais comum? Tanto é que tá a fotinha aqui, né? Esse é o mais comum. Excelente, isso aí. Olha só. Então, substituições inteligentes. Ao invés de comer o pãozinho com manteiga todo dia, vamos colocar um ovinho junto. Você vai ficar com menos fome ao longo do dia, vai ter mais proteína, vai ter mais vitaminas. Então, excelente. E a fruta, que é igual aquele café da manhã que eu tinha comentado antes. Vai ter o carboidrato, vai ter 2 carboidratos, né? O pão, a fruta, o ovo, faltou só uma fibra aí. Vou colocar uma chia aí. Proteína e faltou a fibra, né, que você comentou. É isso aí. Então, vamos pensar sempre trocar. Deixa o pãozinho com manteiga para comer no domingo, no final de semana. Não precisa tirar, mas que não seja diário esse consumo, tá? A questão dos iogurtes também, ótima fonte de vitaminas, de proteína, principalmente de cálcio. Vamos trocar aqueles iogurtes adoçados artificialmente, né, que tem açúcar, tem um monte de corante, pelo iogurte natural, tem o kefir também, que é excelente, ótimo para o intestino. Ah, eu não gosto do iogurte natural, ele é muito azedo. Vamos bater com uma fruta doce, bater com banana, colocar um pouquinho de leite em pó, colocar fibra, formas assim de deixar ele mais agradável. Você não precisa comer um alimento que não gosta, mas procure tentar deixar ele mais agradável. Bater com tâmara, tâmara é excelente, é bem docinho, fica bem gostoso. Tá? Só para vocês irem pensando aí. Pensando em almoço e jantar, aqui é a ideia assim, de um prato ideal, tá? Com a distribuição correta, adequada ali, que a gente imagina, né? Então, 50% daquele prato deve conter
vegetais crus e cozidos, então a salada, uma folha, uma cenoura cozida, uma beterraba, uma vagem, metade daquele prato. 1/3 do prato de carboidrato, então pode ser o arroz, pode ser o macarrão, a batata, a mandioca, sempre um ou outro. Ah, mas eu quero comer batata e arroz, então vamos dividir esse 1/3 aqui na metade. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, tá bom? Priorizar sempre os integrais também, o arroz integral, o macarrão integral. O outro 1/3 de proteínas, tanto proteína animal quanto proteína vegetal. Então aqui tem um bifinho e aqui tem uma lentilha. A gente pode colocar aqui, ao invés de lentilha, um feijão, grão de bico, ervilha, são as leguminosas, tudo da mesma família. Ou a proteína também, eu quero colocar um peixe, um frango, ou eu só como proteína vegetal. Então vai tirar essa parte aqui e colocar esses 25% inteiros de proteína vegetal, tá bom? Pode ser até um tofu aqui junto. Ou não como feijão, então vou comer uma parte maior de carne, certo? Esse seria a montagem ideal ali. Ah, Nutri, de noite eu não gosto de comer comida, eu gosto de comer lanche. Ok, dá pra gente fazer essa substituição também. Então, ao invés do arroz, eu coloco 1, 2 fatias de pão. Sempre lembrando que o integral é melhor por ter mais fibra. Não que vai ajudar a emagrecer, tem mais fibra. A outra metade continua na salada. Eu coloquei alface e tomate, mas pode ser rúcula, pode ser cenoura, enfim. Fica a critério de quem for fazer o sanduíche. Outro 1/3, a proteína. Aqui ficou meio ruim a imagem, mas é um franguinho desfiado, um patezinho com cenoura. Então a proteína está aqui. Além da proteína animal, vou colocar vegetal, uma ervilha. Vou fazer um patê de frango com ervilha e cenoura, olha como fica legal. Então posso substituir aquele prato por um lanche, um sanduíche natural, tá legal? E tem, assim, várias outras combinações que a gente pode trabalhar. Qual que é o objetivo principal? Em pensar nas substituições inteligentes. Então aqui eu coloquei algumas fotos do que seria não tão legal a gente consumir todo dia e do que seria importante consumir todo dia. Então aqueles fast foods, comidas prontas, ao invés de comermos isso todo dia, vamos substituir por alimento de verdade, comida de verdade. Desembalar menos e cortar mais, é isso que eu sempre falo. Aqui os doces, as guloseimas, vamos substituir pelas frutas, pelas castanhas, pelas oleaginosas. Lembrando, desembalar menos e cortar mais. Claro que um dia ou outro ali, um domingo, um aniversário, a gente vai comer um pouquinho a mais. A questão é não se tornar isso rotina, tá? Comer todo dia algo que não seja saudável. E os carboidratos refinados, então o arroz, o pão, tentar trocar pelo integral. Não gosto de comer arroz integral de jeito nenhum. Uma maneira interessante de incluir fibra é que nem o arroz branco, vou cozinhar junto com chia. Coloca umas 2 colheres de sopa de chia no arroz, cozinha tudo junto. Fica excelente, aumenta a quantidade de fibra também, tá bom? Até aqui tudo certo, gente? Tranquilo? Já estamos finalizando, tá? Aqui na ceia, por fim, eu coloquei uma sugestão de chazinho. Agora nesse frio, vai bem, ajuda a ter uma noite melhor de sono. Aqui é uma receitinha, mas sempre pensar assim, em chás que são mais calmantes, que vão ajudar você a ter uma noite de sono melhor, mais agradável. Então optar lá por mulungu, camomila, maracujá, melissa. Aqui é uma combinação dessas ervas, mas pode ser separado também. Toda noite uma erva diferente. Tomar uma xícara ali, em torno de 200 ml antes de dormir, vai ser ótimo, tá bom? A gente pode trocar essas ceias também, mas sempre tentar incluir um chazinho. Aqui um exemplo de cardápio, só para unir tudo, só para vocês terem uma ideia. Então, café da manhã, o que seria interessante? Colocar uma fatia de pão integral ou de fermentação natural, que é melhor ainda. 2 ovos mexidos, mamão com chia e café com leite. A gente pode substituir as frutas, pode colocar a banana, a pera, qualquer outra fruta, mas que tenha uma fibra também. Não quero café com leite, quero uma vitamina. Pode ser também. Quero leite com chia, com aveia, também dá para fazer, tá? Dá. Mas essa seria a estrutura básica ali. No meio da manhã, vou fazer um lanchinho, vou comer uma fruta diferente do café da manhã, ou vou comer oleaginosas, um pouquinho de castanha do Pará, caju, noz, ou quero frutas secas, damasco, cranberry, ameixa seca, dá para fazer um mix assim também. Almoço, aquele prato básico que eu coloquei, o arroz, feijão,
a carne, salada, pode trocar pelo macarrão ao invés do arroz, a carne também você pode variar, mas sempre essa mesma estrutura, tá? Sobremesa, priorizar uma fruta cítrica, uma laranja, uma mexerica, um abacaxi, porque a fruta cítrica vai ajudar a absorver mais ferro. O almoço é uma das principais refeições que tem, no caso, tem maior fonte de ferro, né? A carne ali, os vegetais. Então, otimizar, priorizar essa absorção vai ser bacana. Então, colocar ali uma fruta cítrica vai ser bem interessante. Ou, tô a fim de comer um docinho. Então, vamos colocar um chocolate 70% cacau, pelo menos. Vamos tentar tirar a gordura, aquele chocolate ao leite, e colocar um chocolate mais amargo. Interessante também. Lanche da tarde eu coloquei 2 opções. Então, tem o tradicional, café com leite e pão, só que ao invés de ser só o pão com manteiga, eu coloquei um queijinho. Café com leite, pão com queijo. Frio, quente, enfim. Ou não estou afim de comer pão, já comi pão de manhã, vou comer um iogurte natural com aveia, misturar um pouquinho de geleia, pode ser pronta ou caseira, sem açúcar, de preferência, e colocar um pouquinho de frutas secas. Jantar pode ser igual ao almoço ou naquela estrutura que eu comentei de sanduíche, mas sempre pensando em todos os grupos alimentares, principalmente proteína. Agora no frio, dá para fazer sopa, né? Mas um ponto importante das sopas é colocar proteína. Então, nunca fazer sopa só de legumes, ou só assim, arroz, misturar, né, os carboidratos, fazer arroz, macarrão e legumes. Então, procurar sempre escolher um carboidrato, uma base, ou arroz ou macarrão, vários legumes, que daí não seja batata, que seja cenoura, chuchu, abobrinha, enfim, e sempre uma proteína. Então, pôr um ovo, pôr um frango, pôr uma carne moída, pode ser até separado, pode deixar o ovinho cozido, já vi pessoas que fazem assim, tomam a sopa e comem o ovinho depois, o ovo cozido. O importante é ter proteína nessa refeição, não deixar a sopa só de legumes. Além do jantar, coloquei o mingau, uma ceia, pode ser o chazinho ou também uma opção legal é o mingau de aveia, mais uma bananinha. Então vai complementar ali com a frutinha. Quero tomar o chá também, não tem problema. Desde que seja chá sem açúcar, ele vai ajudar na hidratação e no teu sono também, tá? Então pode incluir. E o mingauzinho agora no frio também vai bem. Tem fibra, tem proteína, tem fruta, excelente opção. Certo, gente? Agora, para concluir, assim, para finalizar essa questão que a gente está conversando aqui hoje, dos fatores que interferem na nutrição do indivíduo, na qualidade de vida. Então, além dessa parte da alimentação, vou colocar aqui de novo, acho que é a 3ª vez que eu comento da saúde bucal, porque é sim fundamental. Lembre lá que eu comentei, a boca prejudicada, a dentição prejudicada, vai interferir na digestão, no consumo, a pessoa vai começar a comer menos carne, principalmente, porque é mais dura, né? Primeira coisa que o idoso começa a tirar, carne normalmente. Por quê? Não consegue mastigar, ou o estômago dói, a digestão é um pouco lenta, isso é comum mesmo. Por isso que a gente tem que cuidar, tá? Passar a vida inteira cuidando dos dentes, da boca como um todo. Atividade física também, não tinha como não comentar disso, né? Então, até tem a Físio e o Fábio aqui, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Para confirmar isso que eu estou falando. São 2 pilares importantes, sempre precisam dar juntos, né? Que é a nutrição, a alimentação e o exercício físico. Que eu sempre digo, não adianta fazer um exercício, uma fisioterapia, sem comer, principalmente proteína, sem comer adequadamente, porque não vai atingir o objetivo, que é ganhar massa muscular, ganhar força, melhorar a funcionalidade e vice-versa. Não adianta comer bem e não fazer exercício, porque o exercício vai potencializar, vai fazer com que você ganhe mais massa muscular, mais força. Então é sempre importante procurar um profissional especializado para que direcione aquele exercício adequado para a tua condição, né, de saúde. Algo mais leve, algo mais intenso, vai evoluindo. Então, isso é fundamental. Suplementação. Isso tem que ser muito individualizado, tá? Muitas vezes a pessoa, como eu comentei, não consegue comer carne de jeito nenhum, passa mal, não vai. Então, aí entramos com a suplementação. Dá para indicar tranquilamente, tem vários tipos de suplementos. Inclusive, até tem uma convidada aqui hoje, a Fran, acabou de chegar, ela trouxe alguns suplementos para vocês provarem depois, tá bom? Bem legal também. Além disso, a pessoa precisa ganhar peso, ou até mesmo perder peso, os suplementos podem auxiliar nesse processo também, tá bom?
Higiene do sono, também outro fator bem importante. Acho que a Bruna veio aqui esses tempos, imagino que ela tenha comentado com vocês sobre isso. Fundamental ter uma noite de sono reparadora. Também não adianta só comer, fazer exercício e não dormir bem, porque o trabalho vai ser meio que perdido, ou não vai alcançar o objetivo total. A gente precisa descansar para o corpo se recuperar para o novo dia. Então tem a questão assim da meditação, dá para fazer nessa higiene do sono, onde o corpo se prepara para dormir. Então você se acalma teu corpo, toma um chazinho, tua alimentação pode ajudar. Fica tranquila, relaxa, para conseguir ter uma noite menos agitada, para quem é ansioso, né? Então tem toda essa preparação antes de dormir. E por fim, para fechar esse combo aí perfeito, o acompanhamento, monitoramento. Então é importante ter esse acompanhamento aí com uma equipe de saúde qualificada, que te conhece, para direcionar o tratamento conforme a sua necessidade, né? Tanto para prevenir doenças quanto para controlar as doenças também. E como objetivo principal é manter aquela qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, lembra que eu lancei mão daquela questão, aquela pergunta retórica no início? Vocês pensaram a respeito? Como vocês se imaginam daqui 5, 10 anos, como vocês querem estar? Vocês querem estar, imagino que todos queiram estar bem, né? Independentes, felizes, curtindo a família, os netos. Ninguém quer ficar doente, né? Claro que a gente tem que trabalhar contra o processo natural, a gente tem que combater isso. O corpo é uma máquina, né? Então tem que sempre passar por manutenções, mas em algum momento ele pode apresentar algum defeito. Então, por isso que a equipe de saúde está ali sempre à disposição para auxiliar nessas manutenções rotineiras. Então, voltando nesse questionamento, como que a gente quer envelhecer? Para finalizar, eu vou passar um videozinho para vocês, para refletir. É um vídeo que o governo canadense produziu, talvez alguns já tenham visto, que ele foi produzido em 2019, se não me engano, mas acho que ele cabe bem ao momento atual. Foi criado com o objetivo assim, de estimular a atividade física, mas também eu vejo como a saúde no geral, né, os cuidados com a saúde. Deixa eu diminuir aqui. Ele corta um pouquinho antes, mas é isso, só finaliza com as duas versões ali beijando o marido, né, ou no hospital ou em casa. Então, esse vídeo só tem legendado, eu não conseguia em português, mas ele descreve basicamente isso, assim, né? De que forma você quer escolher envelhecer. Envelhecer bem ao lado da família, praticando exercício. O que você faz hoje de exercício, levantando, até tem outros, na internet tem muitos vídeos, né? Você levantando peso na academia para levantar sacolas no mercado. Então é isso. Ou você prefere, ninguém escolhe isso, mas as atitudes que se toma hoje vai refletir no amanhã. Ou prefere ir lá não fazer nada hoje, ficar mais sedentário, não se alimentar direito, para daí no futuro ficar mais internamentos, ficar longe da família, precisar de oxigênio. Então é basicamente isso que esse vídeo traz, de que forma você quer escolher. E é até um pouco impactante, né, que ele traz no início ali, de que forma você se vê nos seus últimos 10 anos. Falei, nossa, os últimos 10 anos não, por isso que eu abordei. Como você se vê daqui 5, 10, 15, 20 anos. Não são os últimos, né? A gente sempre quer o melhor, mais e melhor da nossa vida. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para dúvidas. Deixo meu contato, mas também meu contato fica com o Carlos, com a Mari. Vocês precisando, estou à disposição, tá bom? Obrigada.